Fala Vitrais, estamos começando aqui mais um episódio na FEFIC 2024. Eu acho que esse vai ser o último episódio, encerrando as gravações aqui muito bem com meu amigo Alexandre. Que honra, meu parceiro. E pessoal, é o seguinte, antes da gente ir para o nosso convidado, quero convidar vocês aí a assistir outras entrevistas também. Eu não sei a que momento essa vai ao ar, mas com certeza já tem vários materiais aí publicados da FEFIC e, é claro, tem muita coisa antes da FEFIC também. A gente tem aí 2 anos produzindo conteúdo com pessoas de diversas áreas, inclusive o Alexandre na FEFIC do ano passado. Então, tem muito material para você assistir. Vai até lá e você com certeza vai achar uma coisa que você gosta. E é claro, você pode nos apoiar também. Se você está vendo esse vídeo sem se inscrever, sem comentar nada, sem dar o like... Não, tá tudo errado. Como assim? Tudo errado, isso, cara? O que você está fazendo na sua vida? Então arrependa-se, se engaje, comenta aí, enfim, e deixa o seu like. E é claro, a gente está em todas as plataformas. YouTube, na sua plataforma de áudio preferida também. E também nos acompanhe no @VitralPodcast lá no Instagram. É isso! Vambora, meu irmão. Alexandre, simplesmente Alexandre. E aí, galera? Alexandre por Alexandre, né? Tem aquela Alexandre história. por Alexandre, aquela coisa bem... Como é que é o nome daquela moça? É Maria Gabriela? Isso. Alexandre... minha imitação não tá boa, eu preciso treinar. Já foi melhor. Mas, mano... Você está aqui como autor, né? Também, na feira. Você veio ano passado também. Conta um pouco pra galera, assim, sobre os seus livros, há quanto tempo você conhece a FEFIC também, para depois a gente voltar um pouco na sua história e por aí vai. Beleza, então eu sou Alexandre Carvalho, né? O Bruno já me apresentou aí. Eu sou um autor que gosta muito de literatura brasileira, gosta muito de fantasia, gosta muito de realismo mágico. Então essas coisas sempre se misturam bastante, assim, nas minhas histórias. Eu sou muito eclético, né? Então, assim... não escrevo um gênero único, assim, nunca numa história. Sempre tem romance junto, sempre tem comédia pra caramba, muita coisa pra dar risada, muita zoeira, assim, coisas nesse sentido. Mas eu escrevi, publicado aqui na FEFIC, né? Tem o Calmaria, o Canto dos que Riem do Mar. Inclusive estava na FEFIC do ano passado também, vocês até citaram lá no podcast, né? Que é a história do Caleb. O Caleb é um rapaz lá do Rio de Janeiro, endividado, pobre, cheio de problema na vida, cheio de problema de aceitação, que recebe um dia o convite de embarcar rumo à Calmaria, que é uma ilha lendária, ninguém sabe se existe ou não, que dizem que toda dor se vai, todo coração se consola. E aí ele embarca nessa aventura, minha voz está aqui um pouco rouca de tanto falar ao longo da FEFIC, mas vamos lá. Ele embarca nessa aventura junto de uma tripulação assim que todo mundo é meio problemático em algum sentido, todo mundo tem suas feridas, suas dores. Então tem um rapaz que tentou ser prefeito no interior da Paraíba e deram meio que um golpe nele, passaram a perna nele, um monte de situação. Tem uma outra que tem uma história de vida super sofrida, a outra tem problema com a mãe, todos eles estão nessa tripulação tentando ir pra Calmaria. Então essa coisa assim meio de, será que eles vão chegar lá? O que é essa Calmaria? Tem todas essas ideias assim, claro, com muita comédia, muita risada, muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo. E o outro é O Vento é um Sábio que Sabe Assobiar e Outros Contos de Coração Quentinho. Um título gigante, que é uma compilação de 11 contos. E todos eles assim com uma vibe meio mágica, meio fantástica, um pouco de terror às vezes, mas todos eles para deixar nosso coração quentinho. Vou só contar um que todo mundo gosta muito, que é o sequestro do Papai Noel. Que o Papai Noel tá fazendo compras pro Natal lá em Madureira, no Rio de Janeiro. E aí um grupo de rapazes sequestra ele, leva para uma favela, para uma comunidade lá do Rio de Janeiro. E aí nessa comunidade eles descobrem que é o Papai Noel. E aí, caramba, e agora? Acabamos com o Natal. E aí como é que eles fazem para salvar o Natal? Eles encantam motos da galera lá da comunidade. Então várias motos. E vai 2 caras numa moto entregando os presentes pra rapaziada. Que a gente tá falando. Exatamente. Então 2 caras numa moto, que é aquele terror pra gente, vira um motivo de esperança, né? Caramba, como na noite de Natal. Redimir dois homens numa moto. Exatamente. Caramba, o medo de todas as pessoas de cidade grande. Que loucura. E é isso. E eu conheci a FEFIC, assim, através da Sara, que eu não conhecia nenhum outro escritor crente, né, no mundo. Olha, é mesmo? Aí eu vi a Sara, assim, por acaso no Instagram, eu falei, oi, tudo bem? E aí, Sara, beleza, vamos ser amigos? E não sabia de nada de ficção cristã, não sabia nada que existia essas paradas, né? E aí, eu vi que a Sara tava fazendo essa feira, eu falei, cara, se precisar de alguma ajuda, tamo aí. Me chama aí. Você já tinha lançado seu livro?
Eu tinha lançado só o primeiro, que tá só Aham. na Amazon. Que Tá. um dia eu ainda vou publicar físico, só que ele tem 1.200 páginas. Caraca. Então eu vou dar uma dividida nele. Tá ligado? 1.200? 1.200. Caramba. Pois é. Vai parar em pé, né? Com certeza. Pois é, se tu jogar aqui de cima, ele cria uma cratera no chão. Perfeito. Já era. Aham. E aí, eu falei pra Sara, se tu precisar de alguma ajuda, me chama aí, tamo junto. E aí ela falou, preciso de ajuda, vamos lá. Aí eu me Vou envolvi oferecer. Aham. e foi rolando, tá ligado? Em relação à organização também e tal. Em relação à organização. Isso foi ano passado? Tal, foi ano passado. Sim, entendi. Legal. E como é que você... Bom, vamos voltar antes primeiro, depois a gente continua nessa questão da FEFIC. Você sempre curtiu escrever? Você cresceu em qual ambiente relacionado a isso ou não? A gente tá conferindo os microfones, que tá tudo certo. Mas tá tranquilo, tá de boa. Você cresceu em qual ambiente em relação a essa questão da escrita, também em relação à fé? Como é que isso tudo se misturou aí? Né? Cara, então, a minha história, eu não lia muito quando eu era criança, a não ser Turma da Mônica. Mas eu jogava muito videogame. E aí, jogando videogame, eu ficava inventando, assim, as histórias, me misturando ali naquele mundo. Então, sei lá, jogava Resident Evil, aí eu me imaginava sendo ali dentro da cidade, lutando contra os zumbis, sobrevivendo. Aí jogava, sei lá, um jogo de luta dos X-Men. Aí eu me imaginava como sendo um dos X-Men, assim. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. Entendi. Então você jogou já Play 3, por aí? Não, eu joguei Play 2. Jogou Play 2? Foi Play 2, Xbox, e aí depois eu cheguei até essa geração, entendeu? Começou bem, no meu tempo, no dia Atari aqui, ó. Até parece. Sacanagem. Até Eu parece, cheguei no Play 1, assim, Aí, Nintendo, Play mais ou 1. menos, por ali. Aí. Joguei muito Cara. Super Nintendo também. Legal. Super Nintendo e Play 1. Uhum. Mas mais emulador, tá ligado? Entendi. Emulador no computador. Mas enfim, aí foi através do videogame eu começava a pensar assim, caramba, que legal. Se eu escrever aí uma história, mas nada definido. Até que um dia eu li Percy Jackson, e aí eu vi, caramba, que legal. Então essas histórias dá pra ser num livro também, né? Foi assim, criando esse ambiente de leitura. E meu pai sempre me incentivou muito, minha mãe também. Só que eles mesmos não leem muito, né? Então, assim, eles falavam, não, ler é muito bom. Aí eu falava, beleza, então vou ler que é muito bom. Mas assim, eles mesmos não liam. Mas enfim, e aí, quando eu li Percy Jackson, eu falei, cara, eu posso escrever essas histórias que estão na minha cabeça. Aí eu comecei a escrever meu primeiro livro e durou 9 anos o processo de escrita, assim. É mesmo? Eu era uma criança, tá ligado? De 1.200 páginas? Não, eu era uma criança, tá ligado? Aí foi passando o tempo, fui reformulando milhões de vezes o livro até que ele finalmente nasceu. Sim. Já num processo mais maduro, entendeu? Mas era a mesma ideia lá de uma ideia muito parecida. Eu tinha 12 quando eu comecei. Caramba. Entendi. E assim, a ideia, você já tinha um arco fechado já da história? Mano. Ou tinha só no início? É muito mais ou menos, assim, entendeu? Ao longo do tempo fui acrescentando um monte de coisa que eu fui mudando tudo. Eu reescrevi esse livro umas 3 vezes, pô. Entendi. Uma Caramba. Entendi, boto fé. E aí você, escrevendo esse livro aí dos 12 até 22? Até os 21. Eu lancei com 21 anos. Entendi. No meu aniversário de 21 anos. Mas aí a sua volta também, além da sua família, assim, te incentivar, mas não ter essa coisa com a leitura, nem com a escrita, né, e tal. A sua volta você também não tinha contato com pessoas, amigos, ou essas coisas que escreviam, assim. Não, pô. Não tinha, não. Cara, é muito engraçado, assim, pensar. Porque eu realmente pensei, eu posso escrever um livro, eu fui escrever um livro. Sei lá, foi meio louco, assim, não tinha ninguém, assim, à minha volta que escrevia. Mas tem, assim, na minha história de fé, tem um passo muito importante que eu considero um dos pontos cruciais, assim, do meu entendimento de quem era Cristo, ler Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. De alguma forma, assim, lendo Pequeno Príncipe, eu entendi, assim, que era como se o príncipe fosse Jesus, a rosa fosse a igreja, e ali o cuidado do príncipe com a rosa e tal, ele voltando pro céu pra cuidar da rosa que tava entre as estrelas. Eu fiquei pensando assim, caraca, será que o Pequeno Príncipe é Jesus, não sei o quê? Aí eu tive uma epifania, assim, e aí eu caraca, é Jesus. Aí eu lembro de eu novo, assim, ainda, quando eu li Pequeno Príncipe pela primeira vez, eu tinha 12 ou 13 anos, e eu crendo, assim, caraca, é Jesus, que Jesus é muito legal, não sei o quê, sei lá. E aí, eu acho, assim, fazer um processo de análise, né, e retrospectiva, mas eu acho que isso tem muito a ver com esse meu desejo hoje de escrever histórias que eu coloco, assim, um pouco não, bastante, uma grande dose da minha fé, da minha cosmovisão, daquilo que eu entendo do amor de Deus na nossa vida. Porque foi assim, lendo um livro, que é um livro clássico, assim, da literatura mundial, que eu pude entender melhor o amor de Jesus também, tá ligado?
Então, assim, Uhum. tem uma relação, assim, interessante com a literatura e a fé. Legal. E você cresceu Super. na igreja? Não, eu Ah, comecei a... Sim, eu ia pra igreja de vez em quando com meu pai, com a minha mãe, mas não frequentava, né? Era mais esporadicamente, a gente não vivia, assim, no meio da comunidade de fé, nem nada do tipo. E aí, tanto é que as minhas ideias, assim, quando criança e tal de Deus, era uma coisa mais distante, assim, mais... uhum. Até aquela coisa mais legalista e tal. Sim. E aí eu só fui começar a crescer mesmo, assim, na fé com 15, 16 anos, que eu passei a frequentar por vontade própria a igreja, né? Uhum. Boto fé. Aí você, ainda escrevendo esse livro, né? No meio do caminho, Sim, assim, pô. esse momento, essa história foi revista, assim, ela teve algum impacto, não? Eu achei muito legal também você falar de um livro clássico, né? Porque o Matt estava falando aqui hoje, em uma outra entrevista, sobre essa coisa que a gente tem do gospel da música, né? Assim, e Sim, inclusive, né? Falar do seu envolvimento com a música também, do gospel com a música, mas também tem a galera da literatura, né? Que também tem contato só com o gospel, né? Só com é literatura verdade. gospel, digamos assim, né? Sim. Só com autores cristãos, digamos. Mas a boa literatura, ela te transmite muita coisa importante também, muitos Sim, valores, pô. né? E o Pequeno Príncipe acho que é Sim, um valor incrível, sim, assim, tem muita coisa boa ali. sim, definitivamente. E assim, as minhas maiores inspirações nem são autores cristãos, né? Uhum, A não ser o Tolkien. O Tolkien é cristão e eu uhum, sou apaixonado no Tolkien. sim. Mas assim, eu gosto muito do Neil Gaiman. Eu acho que assim, eu coloco muito da ideia do Neil Gaiman nas minhas histórias, no sentido de tipo, o Neil Gaiman pega mitologias, fantasia, assim, histórias. Por exemplo, tem o Sandman, que ele pega a personificação do sonho e faz uma história para personificação do sonho, né? Então, como se fosse o deus do sonho. Uhum, E aí eu pego essa ideia, assim, meio fantástica, meio da mente das pessoas, meio psicológica, das imagens que a gente cria para o que é mágico, para o que é fantástico, e coloco nas minhas histórias, só que permeado de uma cosmovisão cristã, assim, uhum, de uma ideia de Deus permeando tudo, de tudo isso que o Neil Gaiman enxerga como mitologia, como coisas mágicas e tal, eu enxergo como graça, sabe? Então a magia no meu livro é como se fosse a graça, só que ela aparece numa forma mágica, né? Não aparece numa forma é, graça, assim, nos termos da teologia, mas nos termos da poesia, talvez. uhum. Entende? Legal. É uma vibe meio assim. Aham. E você é envolvido com música, né? Também bastante. Inclusive a gente tá rouco também porque a gente tava aqui ontem, acabou a feira, a É galera verdade. fez uma rodinha pra cantar louvor, assim, do nada. É loucura. E a Famosa rodinha do violão, né? rodinha do violão, no caso era a rodinha do ukulele ontem, assim. Mas você sempre esteve envolvido com música, como é que foi? Cara, eu. O meu pai, quando eu tinha 10 anos, ele me deu um teclado de presente. Aí no início, só tocava assim, ele me deu de presente, vamos aprender a Uhum, tocar, né? Mas aí com o tempo eu fui também desenvolvendo mais interesse. Até que no meu colégio, assim, eu recebi bastante incentivo, né? Eu participava de grupo de música lá. Aí tinha trabalho de música, assim, que a gente fazia banda, que a gente tocava. Isso tudo foi me incentivando, me ajudando a me envolver, assim, com a música. E, assim, naturalmente, ficar ouvindo música pra caramba começou a influenciar muito a minha visão de mundo, a minha percepção dos sentimentos também, né? uhum. E aí, quando eu vou ouvir uma música, assim, por exemplo, eu quero escrever uma cena que o personagem tá com muito medo. Eu coloco umas músicas angustiantes, porque eu sinto, assim, como a melodia, Olha só. como a harmonia vai passando o medo, aí aquilo eu faço meio que uma tradução, sabe? Aham. Eu recebo aqui nos ouvidos, eu vou sentindo e vou escrevendo, assim, aquilo que vai me passando. Aí depois, pra revisar, eu tiro os fones de ouvido pra ver se só o texto passa realmente aquela Aham. angústia ou se eu estou sendo influenciado pela trilha sonora, né? Sim. Então, a música, assim, ela me influencia demais. E é um meio também de eu meio que canalizar esses sentimentos, né? Eu Uhum. acho que a gente é artista, a gente fica observando o mundo, as coisas da vida, a graça de Deus, o amor de Deus e as injustiças do mundo, tá ligado? E a Uhum. gente fica sentindo muita coisa, né? A gente observa assim com um olhar mais detalhado, às vezes com um olhar mais sensível. E aí isso vai ferindo o nosso coração, vai marcando o nosso coração de várias formas. E a música ajuda a canalizar esses sentimentos, colocar palavras nesses sentimentos, né? Colocar melodias nesses sentimentos. E aí quando a gente canaliza isso, meio que parece, de alguma forma, no nosso cérebro entrar no lugar assim e falar, caraca, pera, eu tô sentindo isso tudo, mas calma, vamos ter calma. Meio que controla, né, essa tsunami de sentimentos diferentes. E
isso me ajuda também a escrever meus livros, né? Então, assim, a música alimenta a literatura alimenta a minha música bastante. Então, é uma coisa assim... Não sei se deu pra responder ou se eu viajei Deu muito, mas eu demais. acho que deu pra Deu entender, né? demais. E foi legal, porque você fez esse link, assim, que eu tava pensando se essas coisas se conectavam, assim, em algum momento, né? E Sim, totalmente, né, pelo que você falou, né? Se sim, se até conecta nesse muito. momento do ouvir e transmitir ali, porque no final das contas, a galera estuda instrumento, né? Sempre tem Uhum. aquela coisa de querer fazer um acorde bonito, uma harmonia, né? Sim, E no final das contas, tudo isso é para sentimento, né? Para causar sentimento nas pessoas, né? sim. E aí você absorve esse tipo de sentimento de alguma música, né? E joga aqui. E isso é uma arte mesmo, né, cara? Não tem jeito, Pois é, assim, essa coisa de conseguir uma traduzir, tradução. isso é muito E doido, tem a assim. coisa da... Eu não vou saber falar exatamente a etimologia, né? Mas Uhum. emoção tem a ver com movimento, né? Tipo, Uhum. motion, em inglês fica muito claro, porque motion é Entendi. movimento, literalmente. E Aham. emotion é tipo, algo que gera um movimento. Uau. Então, emoção é uma parada que gera movimento. Uhum. Então, tipo, na arte, você gerar emoção é você fazer com que a pessoa sinta algo que faça ela se mover num sentido, sabe? Então, tipo, você receber uma emoção que te move a pensar mais no sofrimento de uma mulher sendo abandonada na rua, sei lá, de alguma Uhum. forma. Ou, sei lá, de um cachorrinho passando, sendo atropelado, passando fome, assim, na rua. Não Uhum. sei. Qualquer tipo de emoção que te faça olhar para o mundo de uma outra forma. E aí, quando eu recebo essa emoção que algum artista coloca numa música, aí eu quero passar essa emoção na literatura, eu tenho que ir lá e usar as palavras certas também, Uhum. para que quando chegar no meu leitor, ele sinta aquele sentimento assim, caramba, isso aqui me faz pensar na vida, nas pessoas, em Deus, sei lá, na minha mãe, Que de uma legal. forma diferente, e não só pensar de uma forma diferente, mas gerar uma emoção. A pessoa começa a agir de uma forma Uhum. diferente, né? É uma coisa que gera realmente movimento no coração da pessoa. Não é só um sentimento assim, ai, que bom. Senti aqui minha alegria, senti minha tristeza, agora eu vou voltar para minha vida normal. Mas Uhum. é você realmente ir em uma direção específica, né? Tem aquelas coisas, né, que músicas são usadas para as pessoas se sentirem mais encorajadas numa guerra, por exemplo, Uhum. ou sei Verdade. lá, para se sentirem movidas num filme. Na Só colocar, corrida, por na exemplo. corrida, É. tu bota um hip hop, um hard rock para ouvir Aham. correndo, pô, É outra coisa. vai com força. E aí, por exemplo, tu joga no YouTube assim, trilha sonora, mesma cena, coisas assim, tipo, Isso é cena e muito várias bom. trilhas sonoras diferentes. Aí na mesma cena, com um monte de trilha sonora. Já viu o Darth Vader matando todo mundo no som de uma lombada? Lambada. Lambada, lambada. Pô, é muito bom, cara. A lambada Imagina. rolando e o Darth Vader matando todo mundo. É outro sentimento que tu tem da É, cena, cara, sabe? a trilha sonora é uma Muda prova muita disso coisa. incrível, cara. Eu já vi um que era do Rock Balboa e do Creed, do Apollo Creed, Sim, né? sim. Aquele momento, um momento que eles estão correndo na praia, assim, um correndo, tipo, disputando com o outro, e aí no final eles se abraçam, assim, super felizes, né? Aham. Mas no original é tipo uma música bem, assim, um rockzão, né, e tal, então com aquela Tô coisa de ligado. vitória, assim. Aí uma pessoa colocou uma música de amor, cara. Ficou tipo assim, Perfeito, tá pô. ligado? Ficou uma Exatamente. música de amor, ficou uma cena de amor. E a Dá outro mesma clima. cena, tá ligado? Sim, Então, realmente, essa coisa da trilha sonora, junto com outra coisa, né? Que no caso o filme faz isso sim. perfeitamente, né? Ou nem tão perfeitamente às vezes, mas deveria fazer, que é uma cena junto com uma música. Enquanto você estava falando de emoção, geração, né? Tipo Sim. isso, e movimento, eu lembrei de Divertidamente, né? Que é isso, Aham. assim, o tempo todo. Então, tipo, a emoção, É ela verdade. tem lá aquele controle lá, a mesa Sim. de controle, pá. E aí, em algum momento, se uma emoção tá muito contra, ela entra numa crise, por Sim. aí vai. E essas emoções fazem a personagem agir, né? Não é só uma Isso. coisa que tá lá e a personagem fica parada, mas ela age de acordo com as emoções, com aquilo que movimenta ela de alguma forma, né? Uhum, uhum. Massa Real, demais. pô. Pois é, mano. Então, a gente tava aí, por exemplo, nos 21 anos, onde você publicou seu primeiro livro. Se você quiser voltar na linha do tempo também, você fica à vontade. Ah, ok. Mas assim, então você publicou esse livraço aí aos 21, né? E como é que foi esse momento de publicação, assim? Você sem referências por perto, né? Pelo que você falou. Sim. E você, então, descobriu essa galera só ano passado. É isso? Não, eu descobri em 2021, mas eu ainda Aham, publiquei antes de conhecer outros autores cristãos, né? Porque entendi. eu conheci a Sara só pela internet mesmo. E aí na Bienal de 2021, lá no Rio, que foi tipo 2 dias depois de eu publicar o livro,
Ah, E tá. aí eu conheci elas presencialmente, tal. Uhum. Caramba, legal, tal. Também acabei de publicar um livro online, Que pá. massa. E aí, mas assim, É teve porque na muito. FEFIC, na verdade, foi depois não que você mandou mensagem pra ela, assim. Você Sim, falou, pô. olha, FEFIC, tô aí se Isso. precisar, Foi quando entendi. eu vi que ela tava organizando um rolê, assim, nesse Uhum. sentido. Mas assim, cara, foi meio que no freestyle, né? Porque Uhum. eu fui pensando assim, cara, eu me sinto muito chamado por Deus pra trabalhar na arte. Pra trabalhar, eu sempre tive essa visão bem sensível, assim, da realidade, né? De observar as coisas e criar história com as coisas. Uhum. E aí eu sempre me senti, assim, muito movido. A emoção, assim, né? Uhum. Muito movido por Deus a, a trabalhar com arte, a trabalhar com histórias, a contar histórias, assim, a divertir pessoas com histórias. Só que eu nunca fui muito bem contando histórias falando, assim, né? Uhum. E é uma coisa muito interessante, assim, né? Porque falando, às vezes eu me atropelo, às vezes eu engajo, às vezes é um pouco difícil, às vezes. Mas escrevendo, uma parada que flui, assim, sabe? Eu consigo encaixar as palavras certas. Às vezes eu fico, assim, horas assim, na mesma frase, só que eu encaixo aquela palavra e faz todo o Uhum. sentido do universo, tá ligado? Tu Uhum. compõe, tu deve estar ligado como é Sim, que é esse demais. rolê também. Só que, assim, 2021, quando eu publiquei pela primeira vez, eu tava aprendendo, assim, coisa de marketing digital, coisa de fazer conexão com outros autores pra gente se ajudar também. Então foi assim, eu publiquei, fiz lá minha propaganda no Instagram e tal, mas foi assim, tudo indo no meio freestyle, aprendendo enquanto Uhum. a gente faz, tá ligado? Sim. Porque eu fui entendendo, cara, se é isso que Deus quer pra mim, a gente tem que ter a coragem de botar a mão na massa e assim, se errar, errou, tá ligado? Sim, Ah, isso é muito errou, beleza, a importante. gente aprende depois, faz diferente. Mas o importante é a gente ir fazendo, seguindo a orientação de Deus, tá ligado? Uhum. E aí, foi um momento de, acho que um ponto de virada, assim, porque eu realmente me coloquei assim, não, agora eu sou escritor, pô. Uhum. Publiquei, agora eu sou escritor. Que até então eu tava escrevendo, mas eu não me colocava assim como Essa escritor. coisa de assumir Pois é, faz muita pô. diferença, né? E aí eu, não, agora eu sou escritor, agora eu sou um profissional, tá ligado? Isso. E Uhum. aí eu comecei a lidar de uma forma diferente, assim, não, sou escritor, sou escritor. No início era muito difícil, assim, não, sou escritor, será? Ah, eu trabalho Será que eu com. sou Eu sou escritor. Fala escritor? assim, tá Não baixinho. Sou sei. escritor. Mas aí com Uhum. o tempo eu fui, não, eu sou escritor, pô, trabalho com escrita. E também aquela insegurança, né, da galera odiar o meu livro foi passando porque a galera foi lendo meu livro falando, cara, que livro maravilhoso. Uhum. Aí eu, sério? E É aí, tipo mesmo assim, isso? hoje em dia eu falo, pô, meu primeiro livro é muito bom. Tanto é que agora Uhum. eu quero dividir ele pra publicar pro pessoal conseguir ler com mais tranquilidade, né? Porque são 1.200 páginas. Uhum. Mas é muito bom e hoje eu digo isso porque o pessoal deu um feedback muito legal, né? É. Então, essa insegurança foi passando, a gente foi aprendendo a desenvolver técnicas, assim, para trabalhar de forma mais profissional. Uhum. Então, assim, é uma dica que fica para todo mundo, né? Se tiver com medo, vai mesmo assim, tá ligado? E se Sim. errar, errou, tá ligado? A gente, É. não é isso que define a nossa vida, tá ligado? Deus já garantiu nossa salvação e, assim, o resto é graça, tá ligado? Uhum. A gente vai vivendo e se errar, errou. Não é pecado a gente fazer um post feio no Instagram, tá É, ligado? sim. Fica feio, mas depois a gente faz um bonito. Depois melhora, É, né? pô. Sim. E, cara, essas entrevistas que a gente tá fazendo, cara, a maioria delas são um curso, assim, para pessoas que estão iniciando em muita Sim, coisa, sabe? Porque a gente, cara, eu vi aqui muitas histórias de pessoas nesse lugar mesmo, assim, cara, agora eu vou fazer, tá tudo confuso ainda, mas eu vou jogar no mundo e isso vai passar a fazer sentido, porque eu acredito que é isso que Deus quer, sabe? E às vezes algumas falando assim, eu não quero, aí, mas claramente era o que Deus queria, sabe, sim, assim, e depois essa vontade de Deus vai se transformando cada vez mais na vontade da pessoa também, e isso gera paz, né, assim. é, É, papo reto. e enquanto você falava, assim, eu ficava pensando nessa questão de iniciar, de dar o primeiro passo e de às vezes a gente ter humildade no lugar errado, sabe? Que às vezes a gente quer ser humilde, né? E falar assim, não, eu nem sou escritor, não, eu nem sou Uhum, artista, não, e tal. Como se isso fosse humildade, né? Mas eu acho também porque a forma como essas coisas artísticas são usadas, né? O termo artista, né? Nossa, ele é pô. artista, é sempre assim uma pegada, né? Ninguém tem aquela coisa, não sei, assim, eu sou engenheiro, tá ligado? É normal, né? É, já Eu é sou o engenheiro, trabalho do cara, pô. é isso, eu O trabalho trabalho. do cara. E, pô, se assumir como eu sou artista, sou escritor, etc., deveria ser a mesma coisa, né? Sim, Nessa questão. E falar também que o seu trabalho é bom, sabe? sim. Não, assim, eu faço um bom trabalho, tenho feito um bom Uhum. trabalho, que isso não é arrogância, né? Sim.
conseguir apresentar Pois o seu... é, Não, meu cara, livro é bom, pois é. vender, por exemplo, vocês fazendo lá Sim. embaixo, né, e tal. Sim, exatamente. Exatamente. E assim, a gente estuda pra caramba, a gente treina pra Sim. caramba. E assim, depois de um tempo, tu passa a perceber, cara, isso aqui que eu escrevi tá muito ruim. Vamos melhorar. Aí quando fica bom, tu olha assim, não, agora tá maneiro. Sim. Agora tá maneiro. Tipo, esses livros que eu trouxe agora pra publicar, eu passei sangue, lágrimas, assim. Pergunta pra minha esposa. Aham. Tinha dia que eu ficava assim no computador, cara, aí eu batia assim, que droga, não sai nada! Ah! Aham. Aquele parto. Alguns contos, né? Alguns fluem mais, alguns é mais difícil. Mas assim, depois desse trabalho todo, a gente olha assim as palavras, vê como ficou ajeitado tudinho e fala, ó, isso aqui tá transmitindo um sentido, tá transmitindo uma parada maneira. Uhum. Então, dá pra reconhecer, cara, isso aqui ficou bonito. Uhum. Sem ser uma coisa arrogante, assim, não, isso aqui é a melhor coisa que existe Sim. no planeta, não sei o quê. Não, foi uma coisa bonita, um trabalho bonito, assim como, sei lá, o livro de outras pessoas é um trabalho bem feito também. E aí, Sim. quando é ruim também, tu tem que reconhecer, cara, isso aqui não ficou legal, vamos fazer de novo. Aí Sim. reescreve, faz uma outra edição. Não é parar, né? Tipo assim, não é nossa, eu parar, sou pô. péssimo e tal. Exatamente. E também quando chega nesse ponto de achar que é bom, não achar também que é a melhor coisa do mundo, que não precisa melhorar em nada, porque sempre precisa, pô. Sempre precisa, não tem jeito. Tem jeito. Sempre tem uma palavra que tu não conhece, uma figura de linguagem que tu podia ter usado e não usou, uma metáfora que ficaria melhor. Uhum. Sempre tem um rolê pra melhorar. Você tá lá no dia a dia, né? Você fala assim, isso aqui, Sim, né? cara, sim. Podia botar no Isso é livro. uma parada que tipo sempre assim. acontece. Eu tô criando um personagem, aí passa alguém assim, falando de uma forma muito agitada. Eu penso, caraca, não tem nenhum personagem que fala desse jeito no meu livro. Uhum. Vou colocar. Que legal. Aí eu vou lá e coloco no personagem o jeito que sei lá, o padeiro da padaria me atendeu ali. Eu, caraca, esse cara me atendeu de um jeito diferente. Uhum. Vou colocar esse jeito de falar no meu livro também. Então tem sempre coisa pra aprender. Se tu estiver ouvindo as pessoas ao redor, tu vai ver que a forma das pessoas se expressar varia demais, tá ligado? Uhum. Então assim, a quantidade de possibilidades que tem pra você colocar no livro são infinitas. Sim. Então assim, tem sempre uma coisa que tu pode mudar. E às vezes assim, fica igualmente bom, mas fica Sim. diferente, tá ligado? É. Então assim, Isso também é um negócio, pois né? é. Porque, cara, às vezes não é não é que na tá música, ruim. por exemplo, né? Tipo assim, na produção. Cara, vai ficar diferente, mas assim, tá bom do jeito que tá também. Sim, pô. E às vezes é só assim, cara, larga, às vezes é Sim, realmente larga, né? Você poderia fazer 1 bilhão de coisas pro resto da vida naquela música. Aham, Mas exatamente. larga, ou então, tipo assim, faz uma alteração com intencionalidade Sim. e pronto, né? E pronto, que é o Exatamente. confiança também. Você vai adquirindo confiança com o Pois tempo é. também, né? É tipo, eu quero passar isso aqui, então vou usar essa palavra e não essa. Uhum. Sei lá, eu vou falar tufão e não vento. Sim. E aí são ideias diferentes. Tufão é uma coisa mais poderosa. Sim, Vento é uma coisa verdade. que pode ser forte, fraca, Aham. pode ter diferentes intensidades. Então, tipo assim, tem essas coisas que tu tem que ir escolhendo, mas depende da tua intencionalidade, da tua criação ali. Uhum. Então é muito estudo, é muita reflexão, é um trabalho de verdade, pô. Sim. É um trabalho de verdade. É. E nessa área da criatividade, eu me lembro muito desse sentimento de pensar assim, cara, eu posso compor e eu posso botar o que eu quiser aqui, sabe? Eu posso ir pra qualquer caminho, assim. Eu posso estar com a música triste e de repente deixar ela alegre. Eu sou livre pra isso, né? E isso dá um sentimento muito bom, assim, né, cara? Sim. De você conseguir transmitir isso para uma coisa, botar uma coisa no mundo, né? Mas ao mesmo tempo você precisa ter técnica para isso, né? Às vezes você consegue fazer de maneira intuitiva, mas às vezes você precisa de ir buscar técnica, né? Com o tempo, assim. Você falou que foi, tipo assim, adquirindo técnica com o tempo Sim, e tal, sim. mas assim, na prática, assim, como é que foi? Você foi curso, foi livro, como é que foi essa Cara, foi um monte de trajetória? coisa. Eu já fiz curso de escrita criativa, assim, e em plataforma online, né? Uhum. Já assisti aula gratuita que alguns autores fazem, assim, de vez em quando, né, no Instagram, em YouTube e tal. Mas o que me deu o start mesmo foi minha faculdade, que eu fiz faculdade de letras. Uhum. E na faculdade de letras a gente aprende a analisar, né? A gente não aprende a fazer escrita criativa, mas a gente aprende a analisar textos literários. Uhum. E aí, analisando esses textos literários, a gente vai vendo, ó, esse autor aqui usa tal e tal técnica para construir esse tipo de atmosfera. Esse autor faz isso e isso para criar esse tipo de personagem. Olha como esse personagem aqui só usa esse tipo de palavra e isso ajuda a construir a ideia que ele é um personagem infantil, sei lá, ou um personagem muito, muito possessivo. E aí, ao analisar os livros desses autores e tal, outros livros, tu vai meio que criando uma caixa de ferramentas. O Stephen King que usa esse termo, caixa de ferramentas. Uhum. Que tu vai aprendendo, olha só, esse tipo de técnica ajuda a gente a criar uma personagem mais arrogante.
esse tipo de registro, esse tipo de fala, ajuda a criar uma atmosfera mais de humor, uma atmosfera mais descontraída. E aí isso vai sendo internalizado na nossa mente. Então, assim, a maior dica que eu dou pra galera é ler livros de literatura analisando o que foi feito ali. Então, tipo, eu li esse capítulo aqui e agora eu tô extremamente angustiado. Por que eu tô angustiado? Aí tu volta no capítulo e vai analisando. Ah, olha aqui, o autor colocou várias peças aqui de suspense, ele levantou várias coisas e não concluiu nada. Ah, então é por isso que eu tô angustiado. Sim, porque ele legal. deixou várias pontas soltas e agora eu quero ler o próximo capítulo porque tem um monte de ponta solta nesse aqui. Que quando a gente vai só como leitor, assim, só como consumidor, às vezes a gente deixa isso passar. Mas quando a gente vai como leitor, assim, tentando aprender, isso muda um pouco. Eu tô recebendo uma ligação. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu acho que é porque eu não avisei pra Maria que Ops. eu ia gravar um... É porque tem um pequeno detalhe também, né, gente? O que aconteceu aqui? Ele tava indo comer, Ai, meu Deus. aí eu falei, tem que gravar com esse cara aqui. Aí eu falei, vamos gravar agora? Aí ele sentou aqui e começou a gravar. Ou seja, não avisou a esposa dele. Mas, assim, a gente não assume nenhuma responsabilidade aqui no podcast. De qualquer DR, xingamentos que ele vai receber lá embaixo. Mas agora ele tá avisando ela e vamos orar para Deus ser misericordioso com ele e vai dar tudo certo. Pois é, mas pra galera que não sabe, né, a gente tá aqui no lugar onde são os escritores, né, onde os escritores vêm para descansar, para comer ali atrás. E lá embaixo tá rolando uma feira gigante, assim, com muita gente, muito autor. Aí tá muita gente passando lá, ela falou que tá um fluxo muito grande, ela tá tipo assim, meio perdida, entendeu? Vamos encaminhar pro final aqui já. Então, beleza. Meu mano, eu queria que você falasse, já a gente tá falando dessa parte criativa, e você trabalha com isso também, né? Instruindo outras pessoas na escrita, né? Sim. Pra gente terminar, assim, fala desse trampo, como é que a galera chega até você também para receber essa consultoria, né, e tal. Sim. Fica à vontade. Então, você pode entrar em contato comigo, meu Instagram é alexandrecarvalho.rm. Então, manda lá a mensagem que é nós, a gente conversa, porque eu trabalho como leitor crítico. E às vezes eu também dou umas aulas assim, né? Quando eu vejo que o autor tá precisando muito de auxílio em uma coisinha específica, eu vou lá e monto uma aula e falo, olha só, tem uma aula aqui preparada nesse assunto, ambientação, construção de diálogo, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu converso e tal, faço um combinado ali com a pessoa pra gente ter essa aula, essa instrução mais direcionada. Mas eu faço leitura crítica, né? Que é pegar o livro e ir fazendo vários apontamentos ao longo do livro com relação à história, criação dos personagens, criação do passado, da ambientação do mundo, o estilo narrativo, né, que é muito importante. Então não é só o conteúdo do que tu passa, mas a forma que tu tá passando, né? O enredo, né, que não é só você contar a história, mas qual ordem você vai contar a história, qual evento você vai colocar antes, qual evento você vai colocar depois, qual evento você vai colocar por último. Isso tudo impacta na forma como o seu leitor recebe o seu livro e o que ele vai sentir ao ler, né? Então, se você coloca o clímax do livro para ser a cena de abertura, isso é uma parada. Depois tu vai querer entender como é que isso aqui tá acontecendo. Aí tu vai desenvolvendo ao longo da história. Outra coisa é você desenvolver de uma forma mais linear. Então, são várias possibilidades e tudo isso eu vou conversando ao longo dessa leitura crítica, né? E aí tem vários autores, alguns até estão expondo aqui, que eu já fiz esse trabalho de consultoria / crítica / revisão, que eu também faço revisão ortográfica e tal. Então, é isso. Show de bola. Pessoal, esse foi um episódio com o Alexandre Carvalho aqui. Valeu, galera. E já pedi desculpa pra Maria, por favor, perdoe-nos. E a gente tá indo embora lá. Mas é isso. Sigam ele, tá tudo aí no link da descrição. E apoia o Vitral também, segue a gente nas redes sociais e vambora. Valeu!